Entramos. Uma ótima noite para todos. Hoje são 7 de julho de 2020. Agradeço imensamente a todos atenderem o convite para participarem dessa live. Muito obrigado. E eu trago atualizações do combate ao coronavírus aqui em Barra Mansa. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Bem, totalizamos 2.888 testes. Amanhã, provavelmente, chegaremos aos 3.000. Nós temos 806 pessoas que testaram positivo aqui em Barra Mansa. Temos também 2.365 testes que foram negativos, foram descartados. Nós temos 37 pessoas suspeitas. Para esclarecer, suspeito é aquele que pode ter testado negativo e que, para que nós não consideremos um falso positivo, ou melhor, um falso negativo, que ele esteja positivo, nós o tratamos como suspeito. Isso nos dá uma certa segurança para monitorarmos aquela pessoa e evitarmos que a doença ela avance e as pessoas imaginando que estão negativas. Então, é um cuidado que nós temos aqui e que tem surtido bons efeitos. Lamentavelmente, temos 35 óbitos. Ontem eu falei disso. Chegamos a 36, constatou-se que um não era de Barra Mansa, então, na verdade, são 35 pessoas que vieram a óbito, tendo testado positivo. Não necessariamente vieram a óbito pelo Covid, mas morreram com Covid. Então, um número que eu lamento profundamente. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que é um número baixo, não é não. Se fosse um único número, um único caso, seria extremamente lamentável, e nós chegamos a 35 pessoas. Mas nós também temos 599 casos curados. De ontem para hoje, houve um aumento de 3,07% de casos positivos. Muita gente pergunta se quem testa na rede particular é contabilizado. O laboratório que está autorizado a fazer o teste, ele é obrigado a fazer a notificação. Não é uma faculdade, não é uma opção. Ele é obrigado a informar que houve a positivação de algum paciente. Então, são todos contabilizados. Com relação à ocupação hospitalar, Santa Casa hoje tem no CTI 7 pessoas, ninguém na UPA, ninguém no Centro de Tratamento e Combate ao Covid e ninguém no Hospital da Mulher. Casos clínicos, nós temos 12 pessoas na Santa Casa, ninguém na UPA, 8 pessoas no Centro de Triagem e Tratamento do Covid e ninguém no Hospital da Mulher. Respiradores, nós temos 4 sendo utilizados na Santa Casa e nenhum sendo utilizado nas outras unidades. Em números percentuais, nós temos 33% de CTI ocupado, 29% de leitos clínicos e 13% de respiradores. Isso nos dá, mais uma vez, uma margem de segurança, mas reforça também a necessidade de que todos adotem a prática, e eu reforço isso. A cada dia nós percebemos menos pessoas utilizando máscaras, menos pessoas com a preocupação, enquanto os casos aumentam. Nós termos poucos casos hospitalizados demonstra que a gente consegue identificar de forma prematura a doença na sua incipiência, as pessoas são acompanhadas e tratadas e o caso não agrava. Não agravando, não chegam a hospitalizar. Não quer dizer que isso é tranquilo, muito pelo contrário. Quer dizer que o número é significativo, que se as pessoas não tomarem os cuidados, esse número significativo pode significar uma expansão, uma contaminação de outras pessoas e a gente pode ter um agravamento do quadro da cidade. É fundamental que todos mantenham a prática do isolamento. Isolamento não ou melhor, do distanciamento. Distanciamento não é isolamento. Você se distanciar eu vou na rua, eu mantenho uma distância da pessoa à minha frente, eu vou para uma fila, eu mantenho uma distância da pessoa, se eu vou fazer uma compra no mercado, numa loja, eu guardo uma certa distância da outra pessoa, de maneira a que nós consigamos evitar a contaminação. Prática dos usos de álcool, do sabão, lavar bem as mãos, quando chega da rua, tira a roupa, bota para lavar, e o uso permanente das máscaras. Isso é fundamental. Se nós queremos manter Barra Mansa aberta, enquanto a gente vê que outras cidades enfrentam um problema muito pior que o nosso, é necessário que cada um faça a sua parte, utilizando a máscara, mantendo o distanciamento, para que não tenhamos que parar de novo. E eu digo aqui,
é possível que isso venha a acontecer. As pessoas me perguntam, mas vai parar, vai fechar de novo? É possível, não é uma certeza, depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Então eu peço que todos tenham um cuidado redobrado, para que a gente possa manter a cidade funcionando e que todos possam trabalhar. Bem, agora há pouco me ligaram para dizer, olha, Ponte dos Arcos está com a luz apagada. Alguns já devem ter percebido isso. A gente está enfrentando um problema nesses dias, que é do furto de cabos. Isso aumentou muito, tem acontecido de uma forma ainda mais grave do que era no passado. Eu já reclamava disso e agora percebo que isso está aumentando. Roubaram os cabos na Ponte dos Arcos, tem um caso agora na região leste, no bairro Boa Vista 2, na Francisco Xavier Itaboraí, e outros pontos da cidade onde está tendo furto de cabos. As pessoas roubam para vender o cobre. É um absurdo, a Polícia Civil está atenta a isso, a Polícia Militar está atenta a isso, a Guarda está intensificando rondas para isso, para evitar que aconteça. Mas, infelizmente, é o imponderável. Como é que você vai saber aonde alguém vai roubar o cabo de energia e que vai resultar numa ponte apagada num dia como hoje? É lamentável, vai ser corrigido, mas eu deixo claro aqui, está tendo ações criminosas na cidade, agora, de furto de cabo de energia, num momento crítico como esse que nós vivemos. É um absurdo. Se alguém tiver notícia de quem fez, denuncie, porque quem rouba para vender, e para alguém vender tem que ter alguém comprando. Então tem dois criminosos, o que rouba e o que recepciona essa carga roubada que prejudica a todos com as ruas apagadas. Então, é fundamental que a sociedade esteja atenta, envolvida. Se verificar o que aconteceu, por favor, denuncie, entregue a pessoa, também aquele que compra o cobre, resultado da queima dos cabos que são roubados. Eu anunciei mais cedo que hoje eu tinha uma grande notícia para trazer. E muita gente me mandou mensagens ao longo do dia para falar disso. E é um negócio que se tornou muito caro para mim. Caro no sentido de ter uma importância muito grande. Eu estou aí prefeito há 3 anos e meio. Né? Quando nós ingressamos na prefeitura, a gente enfrentou uma série de problemas, dentre eles o aumento de moradores em situação de rua. As pessoas passavam no Parque das Preguiças, no Parque Centenário, ou ali na estação, e viam uma quantidade grande de moradores de rua consumindo álcool, consumindo drogas, e isso é um problema. Né? Isso é um negócio muito ruim socialmente, porque você vê uma pessoa com a sua vida degradada, naquele estágio crítico, ele caída na rua, e ao mesmo tempo a gente não atenta, a gente não para pensar qual é a história dessa pessoa. E aí veio a pandemia. Todo momento crítico, ele serve para nos mostrar de uma forma mais clara a realidade e para nos dar caminhos. Se nós não conseguimos absorver algo de positivo nesses momentos, é porque nós seríamos muito burros. A sociedade seria muito burra se não conseguisse avançar em algum ponto com o aprendizado que nós estamos tendo nesse momento tão difícil. Vejam que a pandemia nos impôs a necessidade de acolhermos os moradores de rua para que eles não fossem contaminados nas ruas e não viessem, pela sua condição frágil, a serem outras vítimas do coronavírus. Nós criamos o abrigo temporário para os moradores em situação de rua nesse momento do Covid. Esse abrigo foi feito no Santa Rosa. No primeiro momento, lá no centro de lazer, o antigo Grêmio da Nestlé, no primeiro momento, algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo assim, poxa, vai botar um abrigo de mendigo aqui no Santa Rosa, vai ter problema de roubo, de crime. Eu falei, gente, são pessoas que estão sendo abrigadas para que elas não peguem o vírus na rua. E o fato do cara ser um morador de rua não determina ele a condição de ser um criminoso. Ele é uma vítima de uma série de circunstâncias e isso ficou muito claro para mim. Um belo dia, nós tivemos uma dificuldade lá de ter alguém para ficar à noite no abrigo e eu me dispus a ir lá e ficar com a turma. E eu confesso que foi uma experiência marcante na minha vida, porque eu parei para ouvir as histórias, para ouvir o que aqueles homens, algumas poucas mulheres, a maioria homem, mas o que aqueles homens tinham para falar. Eu ouvi histórias que foram impactantes para mim. Não vou dizer nomes, mas teve um caso que o rapaz, pai de família, tinha seus filhos, ele separou-se de sua mulher, tinha uma casa própria, ele deixou aquela casa para pagar pensão para os filhos, aquela casa é dos filhos. E ele se envolveu num outro relacionamento, foi morar com a nova esposa,
com filhos dela, e aí houve uma agressão de filhos com a esposa, ele foi se envolver na briga, a dona comprou a briga do filho e botou o cara para fora. E esse cara ficou sem ter para onde ir, foi para a rua. E aí na rua ele encontrou pessoas com histórias tristes também. E ele acabou se habituando à vida na rua. A vida na rua oferece álcool, oferece drogas, e eu vejo que as pessoas se perdem ali. Muitos são pessoas que em algum momento da sua vida difícil se perderam. E pessoas boas que têm vontade de trabalhar. Um rapaz conhecido na cidade, é um senhor, conhecido na cidade, vendia relógios. Eu conheço desde garoto, porque eu passava ali pela estamparia, onde eu sempre morei, passava perto da rodoviária e ele vendia relógios. Ele me contou que um dia ele morava com o irmão, brigou com o irmão, foi para a rua. E ele tinha a bolsa dele de relógios. E ele foi dormir debaixo de uma marquise, botou a bolsinha lá para dormir. Quando ele acordou, roubaram a bolsa dele, ele perdeu a forma de sustento que ele tinha, nunca mais ele conseguiu se restabelecer, porque ele perdeu as mercadorias dele. E eu vi muita história. E eu percebi que eles são seres humanos que, por frustrações, por problemas da vida, se desencontraram, sabe? Se perderam. Mas 99% quer uma oportunidade. Quando a gente passa e vê aquela pessoa ali na rua, jogada, bebendo, a gente não imagina a história dela. E eu me sensibilizei com aquilo, eu aprendi muito com aquilo, porque eu ouvi deles a realidade e eu vi o pedido, me dá uma oportunidade, me ajuda, não para mim, mas para todos que estavam naquele contexto do trabalho com os moradores. E aquilo tocou meu coração e a gente vem se perguntando a cada dia como é que a gente pode impactar de forma positiva a vida daqueles homens para tirá-los daquela realidade. E aí muitas pessoas apareceram, têm somado forças para a coisa dar certo. A gente conseguiu dentro do abrigo criar uma horta, eu já falei disso aqui algumas vezes, eles aprenderam a cultivar, nós tivemos voluntários que se envolveram, Beleza foi lá e levou as mudas, ensinou eles a plantar, ensinou a cultivar, e aquelas hortaliças foram vendidas, e com aquele dinheiro eles conseguiram comprar utensílios de higiene pessoal, as suas pequenas ambições, porque nesse contexto os valores mudam, e eles encontraram ali uma inspiração. Depois daquele momento a gente conseguiu, através do Célio, que é psicólogo da prefeitura, montar uma oficina de pães, e todos os sábados são feitos pães ali, e os pães já são vendidos antes mesmo de serem preparados. Isso é muito bacana. Primeiro porque é gostoso. Segundo porque eles estão fazendo aquilo com o coração e estão empolgados. Eu ouço alguns falando, hoje eu conversei com o Pedrinho, e ele empolgado, falando que, poxa, a gente pode aumentar a produção, a gente está pensando nisso, vamos fazer mais pão. E eu vejo que aquelas pessoas encontraram uma razão para sair da rua, uma aspiração, assim, uma inspiração de se tornarem novos homens. A vontade deles é muito grande. Ali também tinham alguns que sofrem problemas, transtornos mentais. Então vou contar um caso. Alguns têm direito a benefícios. Um deles saiu para poder receber seu benefício, foi acompanhado, mas ninguém pode ali ficar imposto, ninguém ali é obrigado a estar ali. Não posso algemar alguém e amarrar lá dentro. Eles têm que querer. E aí a gente percebeu que algumas pessoas, 3 pessoas, foram receber seu auxílio e não voltaram. E hoje estão na rua novamente. Isso é um negócio que dói, porque a gente teve convívio, a gente conhece, sabe que a pessoa precisa, e a gente está buscando formas de trazê-los de volta, mas a gente não conseguiu segurar todos. Mas quando eu falei que eu tenho uma notícia fantástica hoje, essa notícia é para aquelas pessoas de Barra Mansa que já viram esses homens na rua. Passavam e viam eles deitados, tomando aquela barrigudinha de cachaça, ou consumindo drogas, ou doidões lá na rua. Hoje nós conseguimos 10 homens, desse contexto de pessoas que estão abrigadas, 10 seres humanos, 10 homens que voltaram a enxergar um sentido de viver, que decidiram, isso é uma decisão que a pessoa tem que tomar, sair das ruas. E nós conseguimos arrumar emprego para 10 deles. E hoje eu tive uma reunião com esses 10. Alguns não tinham documentos, a gente conseguiu fazer o documento deles, e 10 foram contratados, carteira assinada. Isso projeta para eles uma nova expectativa, eles enxergam o mundo agora numa nova perspectiva, e eles vão ter a oportunidade de ser reintegrados à sociedade. Eu fico imaginando um momento em que aqueles homens que estavam ali na rua, eles terão oportunidade novamente de, com o seu trabalho,
com o suor do seu rosto, eles serem aceitos socialmente novamente. Uma coisa é nós que estamos convivendo, nós entendermos e absorvermos isso. Outra coisa é eles serem absorvidos pela sociedade. Olha, eu digo que nesses 3 anos e meio, de todos os problemas que eu enfrentei, a gente teve grandes vitórias. Quando a gente consegue inaugurar uma clínica de hemodiálise, ou quando a gente consegue botar uma escola integral e dar uniforme para uma criança com um material escolar para ela poder ter um ganho de aprendizado, que a gente vê as escolas agora com laboratórios, sabe, melhores até do que de escolas particulares. Quando a gente vê que, com todo percalço, com todos os problemas que ainda temos, a gente consegue ver que o sistema de saúde está melhorando, tanto é que a gente teve o reconhecimento. Tudo isso é muito bacana, mas hoje eu vivi a experiência de ver 10 homens que tinham suas vidas perdidas. Eu vi brilho nos olhos. Eu vi ali uma expectativa que me inspirou. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque isso é fantástico demais. Isso vai além das outras conquistas, porque são pessoas que tinham sido abandonadas pela sociedade. Todo mundo olhava com desprezo. Muita gente me perguntava como é que acaba com isso, como é que acaba com esses caras na rua. E eu vejo que hoje isso pode acabar com a reinserção desses homens, com uma nova oportunidade de vida. E nesses 3 anos e meio eu não tinha vivido isso. Eu não tinha sentido ainda no coração um negócio tão bacana quanto é ver essas vidas recuperadas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se a pandemia nos trouxe tanta coisa ruim, crise financeira, desemprego, dificuldades de toda sorte, pessoas que estão morrendo, a gente está aprendendo também. A gente está tendo uma visão diferente para problemas que estavam na nossa porta há muitos anos e talvez a gente não enxergasse a solução. Isso é uma obra de Deus na nossa vida nesse momento de tanta dificuldade e nos mostra como é possível nós enfrentarmos as maiores dificuldades se tiver gente que queira que isso dê certo. E todos nós temos que querer. Os sonhos mais impossíveis, eles são possíveis sim de serem realizados se tiver gente se dedicando a isso. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho que agradecer a cada uma daquelas pessoas que estão se dedicando. Enfermeiros, técnicos, médicos, psicólogos, a equipe multidisciplinar. Isso eu digo do motorista que vai lá na rua buscar aquela pessoa que está largada, a cada um daqueles assistentes sociais, os voluntários, o trabalho do Grupo Acolher, através do Tony, do Cláudio e de outros voluntários, são muitas pessoas envolvidas. Quando a gente tem esse número de muitas pessoas que querem que dê certo, as coisas dão certo. O meu recado é: não desistamos dos sonhos. A gente tem que se inspirar com a história desses homens. Eu disse a eles hoje o seguinte: vocês tiveram uma oportunidade que nem todos têm. Vocês encontraram outros seres humanos que decidiram se entregar a vocês e transformaram a sua vida num projeto pessoal de transformação. Quando você tem alguém que queira que aquilo dê certo, a coisa pode acontecer. Eu falei para eles, vocês têm que valorizar isso. Não por você só, porque agora você já conseguiu se livrar do álcool, se livrar das drogas, conseguiu um emprego, você já está entrando num novo estágio. Você agora tem uma missão de vida. É levar o seu testemunho a outras pessoas que estão na rua e que talvez não enxerguem essa possibilidade. Não é que não queiram, eles querem. Eu acho que todos querem. Penso sinceramente que todos querem. Mas o testemunho de quem passou por aquilo e conseguiu a oportunidade, e abraçou a oportunidade e fez dar certo, essa é a missão desses homens hoje. Fazer a vida deles dar certo e, com seu exemplo, transformar outros homens. Isso é algo maravilhoso, é algo fantástico. Porque mostra para todos nós, enquanto sociedade, que os problemas que nós temos são pequenos. Você que está na sua casa, que vive a sua dificuldade, que enfrenta o seu problema, talvez você não consiga projetar para a sua vida aquilo que eles enfrentaram, mas pense que pode acontecer. Nenhum deles pensou que aquilo ali aconteceria, que eles estariam na rua. Ninguém decidiu se tornar morador de rua. Aquilo foi consequência de uma série de decisões erradas deles próprios e eles pagaram o preço. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Quando a gente entende isso e projeta isso para a nossa vida, a gente olha os nossos problemas, eles se tornam pequenos.
Isso tem que ser determinante na nossa decisão de superar qualquer tipo de problema. É o quanto a gente quer, é que vai fazer as coisas darem certo. Em todo tipo de problema, em todo tipo de seara, em qualquer tipo de profissão ou em qualquer tipo de problema domiciliar que você tenha com a sua família. É possível. E eles estão ensinando. Eu estou aprendendo muito. Eu agradeci a eles isso. A experiência que eles me proporcionaram foi algo que enriqueceu a minha vida. E eu sou grato a eles. O mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo, enquanto sociedade, é darmos apoio. E hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu tenho visitado instituições que tratam de dependentes químicos, que eu não conhecia, que são na cidade. Eu vejo muita gente falando, tem que criar uma clínica, tem que fazer aquilo. Já existem. Eu estive na CRER, que é um projeto da Igreja Presbiteriana Viva, lá perto de Amparo, já no distrito de Amparo. É um projeto que resgata vidas. Precisam de apoio. Eu estive ontem no outro projeto da Assembleia de Deus, chama Desafio Jovem. Fica lá no quilômetro 100, na Dutra. Ali tem um grupo de pessoas que se dedicam há muito tempo a também salvar vidas. E eu me pergunto, e eu faço essa pergunta a você, o que nós podemos fazer? Qual é o tipo de contribuição que nós podemos dar? Não é só dinheiro. O dinheiro é importante porque as pessoas têm que comer, têm contas a pagar, né? Tem gente ali se dedicando. O dinheiro é importante, sim, mas a presença de quem quer apoiar moralmente, quem quer dar aquele calor humano, isso é transformador. Isso não precisa ser rico, não precisa ter condição de doar, tem que querer. Isso é fantástico. E outras instituições precisam desse apoio, sejam os asilos, os orfanatos, seja o abrigo que a prefeitura tem das crianças que sofreram abusos, e nós temos algumas crianças abrigadas que foram afastadas das suas famílias por decisão judicial, pela necessidade de estarem seguras. Existem locais e instituições que precisam de apoio e seres humanos que precisam ser apoiados. Depende de cada um de nós. Você pode fazer, eu posso fazer, não é só a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, é a sociedade, que somos todos nós. Fazemos dar certo. Então esse era um recado que eu queria deixar aqui hoje, que assim, é a melhor notícia que eu poderia ter para mim e eu queria compartilhar. Tem gente sendo salva, de verdade. E elas precisam de apoio. Bem, que Deus abençoe a todos eles e a todos nós, para que tenhamos força, sabedoria, para continuarmos avançando. Eu falei aqui do roubo de cabos de energia, é algo lamentável e é mais uma demonstração de quanto a sociedade ela passa por percalços que são fruto de uma série de circunstâncias. Se tem gente roubando cabo de energia para queimar o cabo de cobre, é porque a situação está crítica. É um absurdo isso. E a gente tem que combater, não só com a polícia, mas com ações sociais. Cada dia isso fica mais claro para mim. A gente tem que enfrentar isso junto. Barra Mansa está funcionando. O comércio está funcionando. É algo que mantém empregos e que permite que pessoas não cheguem a um status como esse. Ultrapassado esse assunto, eu quero falar de outras coisas boas. Eu estive também lá na Água Comprida. As obras de asfaltamento seguem interrompendo ali a Tancredo de Paula Rodrigues, mas está ficando muito bom o serviço. Eu creio que até o final da semana que vem aquilo fique concluído e nós teremos uma nova visão de todo aquele contexto da Água Comprida. Em breve também vai ter ali a entrega da quadra que foi coberta, restaurada, e a praça vai ter um novo contorno para que as pessoas utilizem aquele espaço para socialização. Pouca gente valoriza isso, mas você ter espaço para as famílias socializarem é algo necessário para a sociedade. Se você não tem uma área para o convívio saudável, as drogas dominam. E a gente tem que combater isso. Água Comprida, a agenda de amanhã, quem puder acompanhar, é bacana, eu vou estar na rua e vai ser um prazer conversar com quem esteja por esses locais. Eu vou na Água Comprida acompanhar as obras do asfaltamento, eu também estarei na Colônia, lá no Novo Horizonte, na Rua Espírito Santo, na Coringa, no Santa Maria 2, nas obras do novo posto de saúde, que vai dar uma assistência para aquela comunidade que é imensa, que não tinha um posto de saúde, mas eu também estarei no Monte Cristo, nas obras de ampliação da unidade do Monte Cristo, e no Santa Rita de Fátima, onde está sendo feita a ampliação daquela unidade, que fica muito próxima daquela quadra bonita do Redentor, que nós
tivemos oportunidade de visitar na semana passada. Então, quem estiver pela rua me dê a oportunidade de a gente se encontrar, vai ser um prazer imenso. E, mais uma vez, eu agradeço quem quer que dê certo. A sociedade é formada por um contexto, uma multiplicidade de cabeças de seres humanos, mas tem gente que torce para dar errado, mas tem muita gente que quer que dê certo. E são essas pessoas que têm contagiado outros, multiplicado o sentimento de que vai dar certo. E nós estamos unidos para que isso aconteça. Daqui a pouco a ponte está acesa, der tudo certo, a equipe já está lá e a gente segue trabalhando. Uma ótima noite a todos e uma noite de vitórias. Um abraço, galera. Obrigado. Valeu.